Então vamos lá. Cheguei um pouquinho atrasado hoje, mas estamos aqui. Então vamos lá, nossa aula de terceiro ano, cidadania, democracia e direitos humanos, né, os movimentos sociais, como que eles ocorrem, de que forma ocorrem, por que ocorrem, né, aonde e quando surgem. É interessante isso tudo, né? Porque quando nós falamos sobre movimentos sociais, nós muitas vezes achamos que, né, são movimentos, né, ligados a uma modernidade, né, a um momento atual, né, onde as coisas estão acontecendo pela primeira vez e tudo mais, né? Mas não, né, isso tudo tem uma relação diretamente com a história, com o nosso passado, né, com as nossas mudanças, com a nossa, vamos colocar assim, as nossas realizações, né, mediante as nossas necessidades, né, nós nos realizamos muitas vezes porque necessitamos nos realizar, né? Então isso tem a ver com manifestações, tem a ver com, com lutas, né? Tem a ver diretamente com a nossa evolução, né? Com a nossa passagem pelo mundo, né? Uma passagem sempre em conflito, né? O ser humano vive em conflito. Nós vivemos em conflito, né? Nós vivemos em conflito. O ser humano, ele nunca está em paz, né? Por isso que a palavra paz é uma palavra que quase que como é que eu posso dizer, quase que uma utopia, né? Quando nós pensamos na palavra paz, porque quando nós pensamos na palavra paz, nós pensamos no momento, nós pensamos numa relação vamos colocar assim, de anestesia, né, de conforto, mas essa relação é momentânea, né? Então, pode ver, quando nós, por exemplo, na religião, por exemplo, na religião se permite falar né, na eternidade, na paz eterna, né? Quando isso se trata de um assunto religioso, né? Então, quando essa palavra vem acompanhada de uma eternidade, só pode ser, né, num outro mundo. Né? A paz é momentânea para o ser humano, né? Isso é comum, né? Veja que até no nosso dia a dia, né? Primeiramente, qual a nossa relação, né, com a paz, né? A nossa relação com a paz é uma relação talvez um pouco diferente do que a palavra deveria significar, né? Porque a nossa relação com a paz é uma relação extremamente ligada a um conforto, né? Me deixe em paz, me deixe confortável, né? Me deixe tranquilo, me deixe eu não fazer nada. Não é por aí, né? Me deixe eu estar na rede, né? Tomando meu suco, ou, né, me deixe eu estar num lugar paradisíaco, ou me deixe eu estar num estado de confortável, de conforto, sei lá, né, vamos colocar lá, artificial, mas me deixe estar em paz. Então, essa relação que nós temos é uma relação talvez que não condiz especificamente com o que deveria significar a tal da paz, né? Você pode estar em paz trabalhando, né? Assim como eu estou fazendo. Eu estou trabalhando em paz, né? Por quê? Porque eu estou fazendo o que eu estou fazendo, né? Porque gosto de estar fazendo o que eu estou fazendo. Isso me traz uma paz, né? Outra questão, né? Eu estou fazendo o que eu estou fazendo, né? Em prol ao outro. Eu tenho uma aluna na sala, mas
Posteriormente, irão outros, né, depois dessa aula, né, vai ser gravado, está sendo gravada, vai para o YouTube, outros irão assistir, quem sabe não só os da sala, os do colégio, talvez, como é aberta, né, ao público, talvez outros irão ali, né, procurar lá sobre movimentos sociais, democráticos, cidadania, democracia ou direitos humanos, etc. E vão achar essa aula, de repente vão achar interessante os meus pontos de colocação e de repente vai fazer bem a alguém, isso me dá um estado de paz, tá legal? Então, só para, né, falar um pouco sobre essa questão, porque quando se trata de movimentos sociais, né, na verdade, o que menos nós temos é a paz, porque são conflitos, né? Movimentos sociais, eles implicam, né, em serem conflituantes, né? Há uma, tem de ser assim, né? Não existe outra forma que não, né, que se faça de uma forma, vamos colocar assim, pacífica, né? Por quê? Porque senão não funciona. Eu não estou falando que tenha que ser assim, que eu apoio, mas tem de ser assim no sentido de resultados, né? Seria hilariante, né? Um movimento que fosse lutar por seus direitos, mas apenas saísse na rua quieto, né? E desse uma volta na quadra apenas, né? O que aquilo significaria para alguém que mantém esse direito com esse poder com relação àquelas pessoas, né? Não significaria nada, né? Manifestação, ele até de repente apoiaria, né? Tá certo, mas a mudança não seria, não aconteceria. Então, o movimento ele tem que ser inquietante, ele tem que mexer, ele tem que ser contundente, ele tem que mexer com a sociedade, né? Não que, como eu falei para vocês, não que eu apoie que exista violência, né? Não que eu apoie que exista violência, mas ele tem que mexer com aonde necessita se mexer para que haja mudança. Então, sem sombra de dúvidas, isso vai causar um estado, né, de conflito, sem sombra de dúvidas. Por mais que não se queira, vai acontecer, né? Porque alguém não vai querer, alguém vai impedir, né? Esse alguém é quem detém a força, quem detém o poder. Ele vai tentar, né, colocar uma segurança para que ele possa fazer e agir. E é aí que a coisa acontece, é aí que o conflito acontece. Tá legal? Então vamos aos poucos, né? Então o que são esses movimentos sociais? Aqui, ó, retirantes aqui no fundo. Veja, eu sempre estou trabalhando ultimamente, né, me aplicando, né? Estou a todo instante tentando fazer parte, né, desse novo mundo aí, que é um mundo mais distante das pessoas, infelizmente, né? E mais próximo à máquina, né? Parece que a Revolução Industrial realmente ela ganhou, né? Ela deu certo. Deu certo, ela deu, né? Ela parece que ela se superou, né? Porque hoje é a máquina, né? Nós não temos outra forma de comunicação que não por intermédio de um aparelho, né? Um celular, um computador, enfim. Né? Então, estou me adaptando. Então, a minha forma de adaptação de aulas, né? Eu não sei se a menina já teve aula comigo presencial, mas as minhas aulas presenciais eram aulas que eu gostava muito né, de estar presente, assim, além do meu corpo físico, né? De estar presente ali com corpo e alma, né? E fazer as coisas, fazer uma aula empolgante, fazer uma aula, né, que realmente que os alunos tivessem interesse, né, de estarem lá, de fazer, de irem para a aula, né? Lógico que eu não ia ser bancar o palhaço como aqueles professor de cursinho, né, cara? Que, né, na minha opinião, apelam para as coisas, né? Mas sempre tentei fazer uma coisa interessante. Então, sempre busquei, né, estar bem informado com relação aos temas, né, e etc. E tal. Aqui, como as aulas são remotas e eu estou usando o PowerPoint para fazê-las, né, para trabalhar com elas, né, com o PowerPoint como uma ferramenta, eu estou trazendo bastante imagens, né, de obras de arte, né, ou de fotografias, tá, que fazem, eu digo respeito, né, especificamente da arte, né.
tento também aproximar mais da arte do Brasil, né, uma arte nacional, assim, como, por exemplo, esse quadro de fundo, né, que tem, né, ou que pelo menos muitas vezes serve, né, ali o Retirantes ali de Cândido Portiolli, né, muitas vezes serve, né, de causa para a manifestação, tá? Então, essa obra aqui, ela foi pintada em 1944, é um óleo sobre tela por dimensões, né, de 190 centímetros por 180, né, 1,90, 1,90 m por 1,80. Está no Rio de Janeiro, Petrópolis, né? Então ele diz um pouco, é uma das causas, né, para reivindicações de alguns movimentos, né, sociais, relativos, é claro, né, a uma sociedade, né, que se entende-se, né, como uma sociedade de má distribuição de renda, né, que uma pobreza gerada por essa má distribuição de renda, por um pequeno número né, um pequeno número de pessoas, né, no comando de uma estrutura toda, né, de um grande número, né, de pessoas pobres, né. Então isso serve, né, essa é uma causa que serve para um movimento social, por exemplo, né. Mas antes mesmo disso, né, dessas questões do Brasil, nós temos lá, quando foi criado, né, essa questão do movimento social. Então, o movimento social foi criado em 1850, especificamente, tá, como, vamos colocar, um manifesto, tá, por Lawrence von Stein, né, o ano dele lá, nascimento e morte, 1815 a 1890. Tá? E a ideia é sugerir uma multiplicidade de formas de participação. Então, o movimento social não tem apenas uma forma de participatividade, né? Existem outras, existe uma multiplicidade de formas de participação, direta ou indiretamente, e sempre teve que ser assim, né? Muitas causas foram defendidas por pessoas que eram ou pertenciam, né, a grupos do poder, né? Certo? Se você pensar, por exemplo, até o próprio, nós vamos ver Karl Marx aqui, né? Se você pensar até o próprio marxismo mesmo, ele teve ele foi financiado, né, por Friedrich Engels, que o pai dele era dono de uma fábrica, que era o motivo específico da crítica do marxismo, que era, né, a questão de valores de uma classe social se sobrepondo a outra, uma classe, né, alta se sobrepondo a uma classe baixa, né, explorando a classe baixa, né, por intermédio do trabalho, por intermédio né, enfim, de uma série de questões que nós vamos conhecer com o passar do tempo, né, com o manifesto do protesto do comunista, né, a carta, né. Então ali tem uma reivindicação do que os trabalhadores merecem e por que eles merecem, né, e etc e tal. Então é uma série de multiplicidade, né, sugere-se uma série de multiplicidade nas formas de participação. Tanto então essas multiplicidades, essas formas, elas podem ser indiretas ou indiretas. Então é isso que é interessante nós falarmos quando se fala, por exemplo, sobre essa questão dos movimentos sociais. Eles não estão intimamente ligados apenas, né, a pessoas que estão lá, que são participativas ou estão presentes, né, com relação a uma causa. Muito pelo contrário, aquilo é a praticidade de algo que foi gerado, que foi pensado, que foi, né, primeiramente elaborado, intelectualizado, né? Primeiro você põe no papel, depois você vai para a rua, né? Por que que hoje os movimentos eles não têm tanta eficácia como tinham no passado? Né? Então, são várias as questões que nós vamos mudar. Talvez essa seja uma pergunta que eu provoque, né, para quem está estudando aqui essa questão aqui. Por que que hoje as movimentos não têm tanta eficácia como tiveram no passado? Talvez, primeiramente, pela forma de como eles são realizados, né? Ou seja, a sua estrutura não está diretamente vinculada a uma formação, tá? Ou seja, talvez não seja tão pensado ou não esteja ligado a uma, vamos colocar, a um pensamento coletivo,
tá? A um pensamento elaborado coletivamente para a mudança. Talvez seja pensado, ah, não, vamos para a rua. Como foi, por exemplo, que nem eu nunca vi uma coisa interessante assim, que eu vi, pude participar, assim, lógico que não atual, não atuando, mas observando, mas eu pude ver o quanto foi, por exemplo, as marchas que surgiram, né, nos anos de 2013, 2012, 2013, principalmente 2013, 2014, onde qualquer coisa era manifestação, né? Qualquer coisa as pessoas se manifestavam, né? E tal. O quanto eram efêmeras, ou seja, o quanto eram é, é, efêmeras no sentido assim, de surgirem muito rápido e sumirem muito rápido, né? Uma coisa muito passageira. O quanto eram efêmeras as manifestações, né? Vamos feitas, né, pelas redes sociais, principalmente pelo Facebook, que estava, acho que era a bola da vez ali, não, acho que não tava, não rolava, não tinha Instagram, não tava, o WhatsApp também não tinha, então o Orkut tinha falido, então era o Facebook. Então, caramba, cara, como que as coisas eram assim, os caras criavam páginas lá, movimentos sociais, né, sei lá, denominavam lá como lá, o movimento da rua, movimento de rua em São José das Piedras, movimento de rua em Curitiba e tal, e marcavam, né, um encontro, tá, em determinada região, determinado lugar, iam em peso lá e tal, e o quanto aquilo ficava como uma espécie de como eu falei, uma coisa efêmera, uma coisa passageira, uma coisa rápida, que não surtia, ou se surtia efeitos, não se sabia aproveitar esses efeitos positivos, né? Era apenas uma manifestação para ir para a rua, né, cara? Mas a questão política, teoria, o que estava por detrás quase não existia, cara. Não estava existindo. E não era diferente, não posso falar que não tem nada, não é muito diferente também dos tempos passados, tá? Eu, particularmente, eu não vejo muito diferente quando você trata, por exemplo, de movimentos sociais relacionados ao Brasil. Movimentos sociais relacionados ao Brasil sempre foram um desastre, cara, na minha opinião, né? Sempre tiveram, primeiramente, sempre foram partidários, né? E quando a coisa é partidária, não funciona como um todo, tá? Eu sei que provavelmente muita gente vai escutar isso daí depois da aula gravada, aqui só tem uma aluna aqui, mas depois da aula gravada, todo mundo vai escutar, vai fazer comentários. Pode fazer, cara, não tô nem aí, meu, né? Isso é minha opinião e é o que eu vivi de uma certa forma também. Por exemplo, a geração cara pintada também. A geração cara pintada foi tão efêmera, foi tão manipulada de qualquer outro movimentinho que surgiu depois aí, mano. Entendeu? Cara pintada lá, o cara não sabia nem que estava lá, tava lá para beber e fumar maconha, mano. Não que seja contra, tá? Mas sinceramente, é uma coisa, um político, quando se trata de política, é uma coisa, quando se trata de questões que envolvem entretenimento, são outras. Parece que as coisas se misturam no Brasil, né? Então, quem tirou o movimento cara pintada, quem tirou o Collor foi a própria política lá de dentro, lá, né, cara? Usaram do povo lá para dizer que existe democracia, para dizer que existe. Que o povo não manda bolufas nenhuma, cara. Para com isso. Quem manda, quem faz, quem joga são os caras lá dentro, entendeu? Mesma coisa na atualidade, cara, né? O que nós temos? Nós temos duas, né? Uma secção, nós temos dois movimentos políticos que se denominam como esquerda, que se denominam como direita, tá? Mas que lutam, né, pelos seus próprios interesses e não um todo. Ah, não, porque a esquerda ganhou, não participo, porque a direita ganhou disso, não participo daquilo. Pelo amor de Deus, né, cara? Então, vamos entender um pouco o que é essas questões aqui. Deveriam mesmo entender, né? Para não ficarem queimando a cara, que é o que a maioria faz. Então, o que é, então, Ale? Então, primeiramente, ele surge ele é criado em 1850 como a denominação de movimentos sociais, né? Por esse pensador, o Lawrence von Stein. As ideias sugerem uma multiplicidade de formas de participação, partilha dos mesmos sentimentos e valores, né? Aí que está a questão, partilha dos mesmos sentimentos e valores. Quando você fala, por exemplo, de uma direita ou de uma esquerda, a direita é diferente da esquerda com relação aos valores, cara? Não, não são. Por quê? Porque se trata
do mesmo ser biológico, que é o ser humano, cara. Como você pode alguém falar, ah, não, que eu sou da direita, que eu sou da esquerda, que eu pertenço, que eu não pertenço, sendo que o outro também é semelhante a você, cara? Que história é essa, cara? Partilhar dos mesmos sentimentos e valores significa um todo, e não apenas, né, o que você acha melhor para você. Isso que é a questão, isso que ele está colocando aqui, ó, né? Partilhar dos mesmos sentimentos e valores significa, né, você ter uma relação num todo e não especificamente só o que você acredita ser verdade, tá? Porque política é isso. Quando você entra, quando você está dentro, né? Quando você faz parte de toda aquela estrutura que corresponde à política, você não está assinando, quando você, por mais que você seja da direita, por mais que você seja da esquerda, você não está, as pessoas, nós, o político lá, ele não está lá para fazer política, por mais que ele seja da esquerda, para fazer política para a esquerda. Ou por mais que ele seja da direita, fazer política para a direita. Está lá para fazer a política para todos. Tá? Então, essa questão de movimentos sociais também deveria ser entendida dessa forma. Tá? Então, um dos primeiros pensadores que vão, de uma certa forma, influenciar essa questão dos movimentos sociais é essa figura chamada Karl Marx, 1818 a 1873. Tá? Bem, que se fala de Marx? Né? Bom, hoje tem muito marxista que conhece Marx pela figura, pela imagem dele na internet, né? Eu não sou marxista, mas li o Capital. Eu não sou marxista, mas eu conheço um pouco de Marx, né? A minha formação de história, não tem como você se formar em história e não estudar Marx. É, particular, é praticamente quase impossível. É como a mesma coisa seria você estudar teologia e não estudar o Novo Testamento. Tá me entendendo? É você estudar teologia e não estudar os quatro evangelistas, né? Mateus, Lucas, Marcos e João. Você se formar em teologia e falar assim, não, então me fala quem que foi João, ou quem é Lucas, ou quem é Mateus, ou quem é, enfim, né? E é Marcos. E a pessoa, não sei quem é. É a mesma coisa você falar, isso é um cara de história. Escuta esse estudo, quem é Marx? Eu quero saber quem é Marx, é quase praticamente impossível. Você não, provavelmente é impossível você ter feito uma faculdade de história e não ter conhecimento de Marx, né? Então, mas eu conheço pouquíssimo. Isso eu conheço Marx aí há 20 anos, né? Mas eu conheço pouco. Eu não, quem sou eu para falar de Marx? Eu sei o supérfluo do supérfluo do supérfluo do supérfluo de Marx. Tá? Olha lá, coloquei lá o ano do nascimento e ano da morte. Isso que eu sei de Marx ali. Porque tem pessoas que passam a vida estudando Marx. Não passam um semestre, como é o caso de algumas universidades, um semestre, ou de algumas faculdades, ou um ano, ou 2 anos. Tem pessoas que passam 10 anos, 20, 30, 40, 50 anos estudando Karl Marx. Um dos maiores marxistas do nosso Brasil é o Delfim Neto. Procure saber quem é Delfim Neto. Tá? Foi um dos maiores, para mim, foi um dos maiores marxistas, estudantes de Marx no Brasil. Tá? Então, Karl Marx considerava que os movimentos sociais serviriam para designar a organização racional da classe trabalhadora. Bom, daí é o seguinte, né? Considerava que os movimentos sociais serviriam para designar a organização racional da classe trabalhadora. Eu não sei se ele acertou muito, viu? Tá? Mas chegou próximo, né? Se não fosse o emborrecimento geral, né? Se não fosse o egoísmo, né? Talvez ele tivesse acertado, né? Se não fosse a falta de educação, talvez ele tivesse acertado, né? Agora, não sei se ele chegou não sei se isso chegou a dar certo, uma organização racional da classe trabalhadora, né? Porque quando você tem a razão, você não perde ela, você sustenta ela. E eu não sei se isso deu muito certo, não. Mas, enfim, né? Tá aqui uma proposta dentro desse tal do movimentos sociais. Outra, a segunda
é o sociólogo francês, né, Alain Tourin, né, que defendeu em 1950 uma sociologia dos movimentos sociais, incorporando a contribuição do marxismo. Né? Aí sim, ele defende uma sociologia a respeito de como que é um estudo dentro da sociedade, né, da sociedade pertencente a esses movimentos sociais, contribuindo, incorporando, né, o marxismo, né, e todas as suas leis do marxismo, né, a lei da mais-valia, né, a lei das classes sociais, né, a lei do próprio, né, da própria interpretação marxista do capitalismo, né, no próprio livro O Capital. Então, tem uma série de coisas que vão fazer com que o movimento se torne um movimento contundente, mas muitas vezes não eficaz. Nós ficamos para a próxima aula para explicar mais certinho para vocês, tá bem? Eu acho que por enquanto é só. Tenham um bom dia, Manu. Até amanhã. Igualmente, professor. Bom dia. Tchau, tchau.